Olá, tudo bem, gente? Vou falar sobre a banca RBO, que vai fazer o concurso do ISS-BH, não é? A banca que está cotada para fazer o concurso. Até para esclarecer algumas questões, porque é uma banca muito pouco conhecida. A RBO, salvo engano, começa a atividade dela ali em torno de 2010, de uma forma um tanto tímida e tal, tá? E vai fazer, ela tem concurso sim, já fez concurso na área fiscal, eu vou falar para vocês sobre isso. E qual é a nossa expectativa para a prova discursiva da RBO, tá bom? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professor de discursivas para quem não me conhece, não é? Aí já há bastante tempo, ou seja, mais de 20 anos. Então tem um trânsito bastante tranquilo em relação às bancas, mesmo a bancas pequenas como a RBO, bancas menos expressivas, vamos dizer assim. Eu acho que para um concurso do tamanho, não é? Desse concurso, que é o fiscal do ISS de BH, que é o fiscal de tributos, né, daí do município, é uma responsabilidade bastante expressiva, tá? Para uma banca pequena. Então a gente pode se preparar para tudo, tá bom, gente? Então eu vou falar o que a gente tem. O momento que eu gravo essa aula é um momento em que ainda nós estamos trabalhando com o projeto básico. Naturalmente, saindo do edital, pode ser que a gente venha a incluir mais algum conteúdo aqui para o comentário para poder aclarar mais alguns pontos. Mas a gente já tem o projeto básico. O projeto básico já diz mais ou menos o que a banca, perdão, o que a instituição espera desta banca, tá? E aí eu vou comentando aqui algumas questões para te ajudar um pouco. Vamos lá. A prova discursiva, né, valerá 80 pontos. Então, atenção. E o candidato, para passar, né, ele precisa tirar um mínimo de 40. É claro que não é só passar, tem que passar e tem que se classificar. E essa prova discursiva, né, eu não gosto dessa bagunça aqui, mas quem sou eu na fila do pão, né? Mas essa prova discursiva vai conter uma redação e 3 questões. A redação é tema de atualidade, devendo ser desenvolvida no mínimo de 25, máximo de 30 linhas, vai valer 20 pontos, tá certo? E cada questão da parte específica também valerá 20 pontos, porém, você precisa ter um mínimo de 5 linhas e desenvolver o máximo de 20 linhas. Os assuntos já vieram ali para que você já possa se preparar, que é direito tributário e legislação tributária do município de BH, não é? E a banca pode incluir exigência de jurisprudência de tribunais superiores. Bom, vamos lá. É o seguinte, RBO, gente, fez poucos concursos com provas escritas mesmo. A gente tem, por exemplo, as provas objetivas geralmente tem 4 itens. Posso responder pela prova de português, né, que eu saberia dizer também. A prova de português tem sempre aqueles assuntos muito básicos em língua portuguesa. Tem a parte de interpretação, tem acentuação, ortografia, concordância, assunto certeiro de você encontrar na prova da RBO, não é? Então você encontra questões de concordâncias, mais de uma questão de concordância verbal, tá certo? Pode ser que a banca te cobre também outros assuntos como colocação pronominal, emprego de pronomes, mas sempre de forma mais tímida, tá? Tem assunto que é certo mesmo, acentuação praticamente é certo de cair, concordância praticamente é certo de cair. Esse tipo de prova, interpretação de texto é o grossinho dela, mas uma interpretação muito simplória, nada demais. Então, o que vai acontecer com as notas dos candidatos? Essas notas vão se elevar muito na prova objetiva, tá certo? A RBO já fez um concurso, que é o concurso de fiscal de tributos da prefeitura de Itaiandu, tá? Então, mas isso aí foi lá em 2010. Foi um concurso muito simples, não houve prova discursiva, mas serve para você baixar essa prova, você procurar essa prova e observar como que ela trabalha a parte fiscal, não é? Porque é um concurso bem próximo de vocês e tal. Ela trabalhou redação nesse concurso? Não. Trabalhou discursiva de conhecimento específico também? Não. Eu me lembro que ela trabalhou redação, por exemplo, em alguns poucos concursos e trabalhou questões discursivas por um concurso da Câmara de Aparecida, se eu não estou enganada. Como é que a banca cobra, gente, a redação? É muito curioso que, apesar de a banca falar de atualidades, não é, um tema, ela costuma trazer o tema central e colocar itens temáticos como se fosse o Sebrasp, tá? Quem conhece a prova do Sebrasp,
A banca segue uma estrutura um pouquinho parecida com a do Sebrasp. Ela meio que roteiriza a redação, tá certo? E aí a redação se parece muito com a própria questão de conhecimento específico, em que a banca te traz lá um Instituto do Direito Tributário, por exemplo, e vai criar um roteirinho, tá bom? Na redação de 30 linhas é muito comum que ela trabalhe com roteiro na redação, tá? Redação. Roteiro de 3 a 4 itens, para você trabalhar em 30 linhas. A banca trabalha com pautas numeradas. Para a redação, ela cobra título, tá, gente? Não é muito comum em concurso, mas essa banca cobra título. Ela vai ter uma área reservada para você postar o título da sua redação. E depois você vem trabalhando a tua redação como se fossem itens temáticos. A tendência dela é seguir o que ela já fez em concursos anteriores. Então, estou falando da RBO pelos seus concursos pretéritos, tá? É uma banca que tem pouco trânsito, pode ser que ela mude um pouco a estrutura, mas a tendência é trabalhar essa estrutura de forma roteirizada, tá bom? Então, só para a gente se situar. Na parte das questões é a mesma coisa. Vai cobrar lá institutos do direito tributário da legislação tributária municipal, também de forma bastante roteirizada. Eu não acredito que a banca vai entrar em jurisprudência. Por quê? Porque as perguntas da RBO são perguntas muito simplórias, né? Ela pede sempre para você definir alguma coisa, citar alguma coisa, exemplificar alguma coisa. Então ela trabalha sempre as estruturas muito na letra da lei mesmo, tá? Então, só dizendo isso para você. O espaço que a banca te dá para você escrever é um espaço bastante satisfatório, que apesar de, vamos supor, a redação vai te dar 30 linhas para você escrever. Ela ocupa bastante, assim, o papel, tá? Eu digo assim, o comprimento, né? Perdão. Vamos dizer assim, o comprimento, a medida de uma margem para outra é bastante interessante, por quê? Porque a banca aproveita bem mesmo o papel, tá certo? Então você vai ter espaço para escrever. É como se você, tipo, estivesse fazendo a questão de 20 linhas, é como se fosse uma redação de 30 linhas, por exemplo, da FCC, tá bom? Que tem uns passos mais contido. Então você tem essas questões, tá? Que você pode aproveitar para você saber sobre essa banca. Então não vejo assim que as pessoas venham a ter muitos problemas na área fiscal com a prova objetiva, tampouco com a prova discursiva. Para mim, o que vai dar muita diferença vai ser a redação. Sim, a redação sim vai dar diferença. Por quê? Porque se ela vai trabalhar o básico da tributação, tanto na objetiva quanto o básico dos assuntos também na objetiva e o básico da tributação também nas questões discursivas, aí é a redação sobre atualidades que se diferencia de tudo. E que temas, Júnia, a banca costuma escolher? Gente, essa banca gosta muito de temas afins, certo? Do próprio cargo. Bom, pensando, a banca volta a dizer de forma pretérita. Quando a gente fala assim, banca de forma pretérita, mas todas as bancas a gente pensa assim, Júnior. Sim, mas é que as outras bancas, elas têm um banco de opções muito grandes, então você vai vendo repetições, repetições, repetições. Essa por ser uma banca que tem pouco mais de uma década de existência, você não nota tantas repetições porque ela tem pouco trânsito, essa é a questão, tá? Então, quer dizer, mesmo ela trabalhando temas de atualidade como fez em concursos passados, né? O que ela sempre vislumbrou? Uma atualidade que tem a ver com aquele cargo. Por exemplo, a gente está num ano, no momento, né, em que eu estou falando, que se discute reforma tributária. Pode ser que ela cobre na própria atualidade alguma coisa que tem a ver com uma reforma tributária que promova justiça social, por exemplo, tá? Ou justiça fiscal. A banca pode te cobrar, por exemplo, formas, né, de o Estado superar crises a partir de decisões, né, que podem ser tomadas por um gestor público. E ela pode cobrar decisões, por exemplo, de caráter de composição de receita, de caráter de busca, né, de retomada do crescimento, ali por meio de uma gestão fiscal diferenciada. Então, isso tudo pode acontecer nessa prova, tá bom? É claro que quando a gente fala de atualidades é bom a gente saber outros assuntos, não é bom a gente ficar somente vamos dizer assim, na zona de conforto em relação a assuntos que me são conhecidos, né? Mas é só dando norte para vocês saberem pelo menos o que esperar dessa banca, tá certo? Bom, quem vai continuar com a gente aqui estudando turma de redação, exatamente a gente vai desenvolver o nosso curso pro ISS BH, a gente vai seguir aqui falando
agora na próxima aula de provas discursivas de conhecimentos específicos. Depois nós vamos para a redação desta banca, tá bom? Então um beijo grande para vocês.